E aí, socio, tudo bem? Tudo bem, sócia? Legal. Fala, galera. Antes da gente começar aí o vídeo, né? O assunto do vídeo, quem quiser se inscrever aqui no canal e apertar o sininho, compartilhar se gostar do vídeo, comentar se gostou, se não gostou, né, socio? É, se não gostou, pode comentar também, né? Porque nos Claro, ajuda a melhorar, né? Não tenha certeza. dúvida. Também a gente tem o direito de ouvir ou não, né? Exatamente. Com certeza. Se for aquelas críticas tipo, por que que você não toca de salto alto? Por que que não usa uma peruca, no meu caso? É, É, a gente tem o direito de não comentar. exato. Vamos lá, socio. Tem uma pergunta pra você. Opa, mudou o jogo. Mudou o jogo. Você tem medo? Olha, tenho vários, né? Algum específico que tu tá falando? Vamos falar um pouco hoje sobre o medo de tocar, né? Medo de tocar aí com outras pessoas, o medo de tocar em público e o medo de errar, né? Não, esse eu não tenho. E por incrível que pareça, nunca tive. Que bom, meu. Tu já teve esse medo ou tem? Já. Não, não é uma coisa que me domina, mas já tive essas sensações assim de não de me apresentar ao vivo, não, assim, mas medo de errar na frente dos outros. Professor, né? Característico. É, eu tive um professor na Maica, ele tinha o que a gente chama de stage fright, né? Muito forte, assim. Tanto que ele acabou, a carreira dele como músico de performance acabou meio cedo, assim, porque ele passava mal, às vezes a banda tinha que arrastar ele pro palco, né? Não queria tocar, né? Chegou um ponto em que ele começou a perder trampo, né? Ah, com certeza, que é um Né? problema, né? Um transtorno, né, meu? É um transtorno. Eu nunca, não tem nada a ver com ser bom ou não ser bom, né? Porque eu nunca tive, né? Não que eu me ache bom agora, mas eu era muito pior há 40 anos atrás, praticamente, quando eu comecei. Mas eu nunca tive esse problema, assim. É, acho que tem a ver com segurança ou insegurança e, enfim, se mostrar vulnerável ali também na frente dos outros, né? É, ali não tem escudo, né? A pessoa está ali se expondo, né? Sim. Mas é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, né, meu? Às vezes, assim, o que já aconteceu comigo em grandes públicos, assim. É, não vou falar que eu passei mal, mas me deu o que aconteceu muito igualzinho quando eu jogava futebol antes do jogo. Então, quer dizer, não é uma coisa assim que depende de público. Acho que é a ansiedade pra entrar naquele evento, vamos dizer. Então, às vezes me dava assim, sei lá, dor de barriga ou aquela sensação de falta de ar, assim, entendeu? Eu acho que isso é muito mais uma reação à pressão do que propriamente medo, né? Não é? Porque, É, por exemplo, eu conheci gente que tinha medo a ponto de não querer tocar, né? Tinha medo de tocar ao vivo. E tem uma coisa muito interessante. Eu não me lembro qual que era o programa, mas eu assisti um programa de TV quando eu morava nos Estados Unidos, em que eles falavam mais ou menos sobre isso. Era um documentário, e um cara falava assim que esse medo de estar se expondo não tem fundamento, né? É uma coisa da pessoa, né? Porque a pessoa que está ali no palco, no momento que ela sobe no palco, ela já é invejada pela maioria das pessoas que estão assistindo. Seja para tocar, seja para cantar, seja para representar, seja para dar uma palestra. Eu tô com medo de estar na frente do palco me expondo. Mas quem tá na plateia está me admirando por eu ter essa coragem de eu estar lá. Então, nossa, na, então, na real, eu já estou na frente. Eu já tô na frente em termos de sentimento com essas sim. pessoas, né? Não teria por que eu ficar com medo. Sempre tem aquela sensação de que tu vê uma pessoa no palco, tu vê uma pessoa na televisão, e aí quando tu chega perto, parece que a pessoa diminuiu. Tu vê aquele cara assim no palco, e aí tu chega perto, nossa, mas ele é desse tamanho, assim. Isso já aconteceu muito comigo. Nossa, você na bateria parece grande.
aconteceu não só com pessoas que eu conheço, mas contigo. E depois, uns anos depois, quando eu morava em São Paulo, eu tive a comprovação disso, que eu ia num café, quando eu morava lá no Tatuapé, e eu ia bastante num café. E aí, conversando com uma das atendentes lá, ela sabia que eu era músico, então ela sempre vinha falar de show que ela tinha assistido, um bar com música ao vivo, não sei o quê. E aí ela falou que ela, não me lembro onde é que ela foi, num lugar, no ABC, não sei se era no, que tinha lá o Aramaçã, uma coisa assim. Sei que era um lugar que tinha um palco grande, era um lugar grande com um palco grande, assim, né? E ela disse assim, eu conheci o cara que ia cantar na banda, achei ele até meio feio, assim, o cara meio careca, né? Eu fiquei pensando assim, né, coitado, não era eu não canto. E, e ela disse assim, fiquei até pensando assim, né, nossa, esse cara é o cantor da banda. Mas não sei, quando ele subiu no palco, parece que ele ficou diferente. E eu fiquei pensando, não, ele não ficou diferente. É tu que começou a ver ele diferente. Ele subiu no palco, né? Sim. É o. É que todo mundo no palco, assim, em geral, né? Fica atraente pro público, né? Né? De uma maneira ou de outra, assim, né? Às vezes é uma admiração, às vezes é atração física mesmo, depende. Admiração. É um pouco de tudo, na real, né? É. É um pouco de tudo, na verdade. Porque o Felipe Amorim, que fez lá Masterclass de a, blues. a Masterclass de Blues, ele fala uma coisa que é verdade, né? Tu tem que ter uma visão meio deturpada de ti mesmo para subir num palco, né? Porque por que alguém vai querer te ver? O que tem de tão especial que alguém vai querer te ver, né? Mas Sim. aí tu sobe no palco para dizer assim, ó o que eu faço. É, os loucos que têm coragem de fazer isso, né? De É, se expor lá exatamente. na frente. Na real é isso, né? O nome da arte. É, aí o nome o nome da arte, do dinheiro, do que quiser, mas é isso, né? A gente é louco o suficiente para subir no palco e tocar, né? Quando eu comecei a tocar, eu subia no palco com mais tranquilidade do que quando eu comecei a entender das coisas direito, entendeu? Eu acho que porque aquela profundidade do conhecimento, né? E aí você fala, nossa, eu não posso fazer nenhuma cagada aqui no palco, aí tem músico vendo, entendeu? E quando eu comecei, eu ia assim, sem preocupação nenhuma, sabe? E essa coisa de preocupar que os outros estão te julgando e tal, é uma coisa que vem com um pouco conhecimento, e é ruim isso. Isso é ruim. Eu tive uma experiência que me libertou disso. Eu nunca tive medo, mas eu sempre tinha preocupação de ser perfeito, que não existe, né? E aí eu fui ver, lá em Los Angeles, fui ver o King Crimson. Na época ainda era uma banda, eles chamavam os dois trios, né? Porque era duas guitarras, dois baixos e duas baterias, né? Não era bem dois baixos, mas vamos dizer que eram dois baixos, duas baterias. Sim. Então, assim, é uma música que naturalmente já é mais complicada e digamos assim, dois trios tocando a música ficava mais complicada ainda, né? Sim. E aquilo ali, para mim, era o que tinha de mais perto da perfeição, porque aquilo tudo, porque além de tudo, tem muito improviso em King Crimson, né? Rush não tem improviso, era tudo, Rush é tudo. Rush seria o mais perto da perfeição, só não é perfeito porque eu já vi o entrevista do Neil Peart ele dizer que erra, que errava, né? Na cabeça dele, eu acho. É como dizia um amigo meu, né? Que uma vez eu falei assim, né? Que o Billy Corgan também erra. Ele falou assim, mas um erro do Billy Corgan é uma puta virada. Com certeza. E eu tava assistindo esse show do King Crimson, estavam 6 caras improvisando. Tava Nossa. uma loucurada assim no palco. Aí quando eu acho que eles acharam assim que já tava bom, o batera da época, os dois bateras eram o Bill Bruford e o Pat Mastelotto. Quando os três da frente começaram a achar que já estava bom, eles começaram a meio que se olhar e começaram a olhar para trás. E aí, daqui a pouco os 5 caras estavam olhando para o Bill Bruford, né? Uhum. Então todo mundo baixou a bola, voltaram pro tema, mais ou menos. E aí ele fez uma virada que até nós na plateia sacamos que era para acabar a música. No lugar Sim. lotado, devia ter umas 2.000 pessoas. Chamou o Cham, final. chamou o final. É. E a banda parou e ele continuou tocando. Nossa. Aí ele Putz. continuou tocando, assim, ele tocou tipo meio compasso e aí começou a fazer um ralentando, aí fez umas caretas, pá, e aí parou com a bateria, né? E os outros 5 se mijando de rir em cima do palco. Aí na época o cara que cantava era um cara chamado Adrian Belew, ele foi pro microfone e disse assim,
E foi ele que chamou o final da música, hein? E aí logo em seguida ele emendou. Mas, galera, isso é um momento histórico. Porque eu toco com esse senhor há mais de 15 anos, eu nunca tinha visto ele errar. Primeira vez Também não. que ele erra comigo e vocês viram essa primeira vez. Ah, e aí fica legal, né, meu? Ver um cara desse fazer isso aí no palco, Foi o que assim, me sabe? libertou, né? Porque eu Ah. pensei assim, se o Bill Bruford erra, quem sou eu para acertar alguma coisa? Que você sugere pra quem tem muito medo, assim, de tocar com outras pessoas ou tocar em público? E são duas coisas diferentes. Eu acho que o que pega mais é o tocar em público, né? Eu acho que é o que, porque assim, tocar com outras pessoas, a gente quando está no início, a gente tem muita preocupação porque vai tocar com gente que toca, geralmente vai tocar com quem toca melhor que a gente, né? Mas isso aí num ambiente fechado, de um ensaio de banda, uma prática de banda, uma coisa assim, por exemplo, como a gente fez a prática de banda do Drum Camp, tá todo mundo no mesmo barco ali. Uns ali que já tocam há 30 anos, sei lá, e outros que E estão começando. Mas assim, tá todo mundo ali no mesmo barco. Outra coisa, Ah, não é um teste, não é um show, não é nem um ensaio, é só tocar. Teve o lance de que a Tati e a Monique também são professoras, então sim. digamos assim, é uma coisa mais segura, né? É um ambiente mais controlado É mesmo. um ambiente bem mais controlado, se a pessoa diz assim, ah, mas eu não quero tocar, por exemplo, que não vou citar nomes, mas teve gente que não quis tocar, mas a gente falou, não, vai lá, e aí tocou, e aí achou tão legal que eu espero que Sim. agora toque mais, né? É, acho que tiveram duas pessoas que tocaram pela primeira vez com Sim, banda teve no duas pessoas que Drumcamp. tocaram pela primeira vez, mas teve uma É, delas que não queria tocar de jeito nenhum. é, Eu acho que o problema maior é o medo de, tipo assim, tu não pode e manda alguém fazer um sub pra ti no Ronaldo dos Impedidos. é, E é. aí bate aquele pânico, assim, porque tá cheio de gente. Uhum. Então, assim, ó, primeira coisa, tem muita gente que acha que a solução para isso é estudar muito, ter muita técnica e ter muito repertório. Isso, na verdade, pode jogar contra. Aham. É o que eu falei. Porque tu aí entra aquela, puta, eu sei tudo isso, agora e se eu fizer uma bobagem? Uma pressão sua e uma pressão em relação aos outros também. Primeira coisa que eu sempre, eu sempre falava no Guia das Mãos, né? A palavra fácil nunca foi mencionada. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai subir num palco é o seguinte: você é generoso, eu acho que o número é bem maior, você é generoso. 80% das pessoas não tem a menor ideia do que está acontecendo no palco, certo? Eu já fiz um show uma vez muito ruim e veio aí e é tão ruim a ponto de a gente pedir desculpa pro dono do bar. E o dono do bar disse assim: "Né, relaxa, isso aí acontece. O povo que estava aí nem notou. Eles só sabem que a noite não foi tão boa, mas eles não sabem se é porque a mulherada era feia, porque se a cerveja estava quente ou se a banda era ruim. Eles não sabem qual é o problema, né? Eles não vão saber. Eu dou uma outra data para vocês. E o cara deu uma outra data para nós. 80% da galera não sabe o que está acontecendo. 90% da galera já está admirando aqueles 3, 4, 5, sei lá quantas pessoas que estão no palco. Sim. Então tu já tá numa posição de vantagem. E uma coisa que muita gente pensa, ai, como é que é tocar para 5 mil pessoas? É muito mais fácil do que tocar para 100. Porque para 5 mil, o cara que está lá no final, porque 5 mil é um lugar grande, provavelmente aberto. O cara que está lá no final, ele não está nem vendo a banda. Porque se não tiver telão, a banda, Aí fica. a banda tá desse tamanho, assim, né? Você também não vê, né? Então, assim, ó, é uma coisa de tipo, antes de subir no palco, tentar relaxar, respirar fundo, né? E tentar pensar nisso, que a gente no palco, a gente, a gente já está numa posição privilegiada. A gente já Sim. está numa posição de ser admirado. E fazer o que você faz normalmente no seu quartinho, né? Tentar não deixar aquilo. Eu já acho que é mais ainda. Eu acho que, tipo, começa bem simples, bem básico. Tenta, se é uma coisa assim que a pessoa pode sugerir repertório, começar com a música bem básica, tipo Ah, sim. bateria, bumbo 1 e 3, caixa 2 e 4, É. Pra dar aquela confiança no e início, né? tipo, metade da música só o groove, não faz nenhuma virada, nem nada.
E tentar, né, se expor, né? Porque quem fica sempre fechado também nunca vai ter essa desensibilização, vamos dizer É, assim, essa palavra. a vantagem aqui que eu vejo em Londres são as jams de blues, né? Porque blues é um estilo mais básico e que não precisa ser um virtuoso para tocar. Então, assim, uma coisa que eu encorajo muito os meus alunos é participarem das jams, Sim, né? E eu vejo gente que vai pela primeira vez, toda nervosa que vai tocar a primeira vez, mas aí como é um estilo mais básico, jazz já é uma coisa mais diferenciada, né? Jazz tem que ter um domínio maior do instrumento, porque é um estilo que sim. demanda isso. Uhum. Agora, se tu vai tocar blues, ou até dependendo do tipo de som funk, tu pode fazer um negócio mais básico que vai fechar. Então, assim, não. Acho que a melhor coisa é não querer mostrar serviço. Porque no momento que tu vai querer mostrar Exato. serviço, aí na verdade, tá cagando tudo. É, começa, a mente começa a interferir na coisa, assim, né? Melhor deixar rolar. Como disse o meu primeiro e único professor de bateria até eu ir para os Estados Unidos, quando eu estava para ele, ele disse assim: tu tá preocupado que lá vai ter muito cara melhor que tu? Eu falei, tô. Ele disse, mas vai ter muito cara pior que tu também. Não, com certeza. É isso aí. Legal, social. Então toquem, né? Toquem, pessoal. Toquem, melhor coisa é tocar. Arruma aí uns amigos que toquem, se juntem num estúdio, façam um som, se divirtam, né? Marca um show no boteco da esquina ali, nem que seja só pra suar, Exato. pra Só ver o pra que é carregar a bom. bateria até lá e É, pra ver o que é bom. trazer de volta. O cara manda tocar e depois já manda uma dessa. É. Legal. Boa, social. Então tá, sócia. Valeu. Até a próxima.